Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Como é bom acordar depois de uma vitória do Vasco ontem 2-0 sobre o Bangu em São Januário, é claro, uma equipe muito longe ainda do que o torcedor quer ver para esse ano de 2022, mas pelo menos a gente chega aí na sétima rodada do Campeonato Carioca, entre os 4 primeiros, praticamente com a certeza que estaremos nas semifinais da competição. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida, falar sobre os destaques positivos, falar também sobre os destaques negativos que tiveram durante os 90 minutos, mas principalmente sobre a coletiva do Zé Ricardo, onde o mesmo falou sobre a atuação do Nenê, falou sobre reforços, Yuri Lara e muitas outras informações importantes para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal. Ative também o seu sininho de notificação, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. Vai fazer com que todos os vídeos que eu envie cheguem até você. Deixe o seu like aqui embaixo, também o seu comentário sobre o que você espera aí do Vasco para esse 2022. E se você também está confiante com esse atual elenco, eu faço questão, é claro, de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem às 8h30 da noite, para 5.735 pessoas, o Vasco venceu a equipe do Bangu por 2-0, com gols marcados pelo Raniel aos 14 minutos do segundo tempo e também um gol marcado pelo Nenê de falta aos 18 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Vasco termina aí a 7ª rodada do Campeonato Carioca na 3ª colocação com 16 pontos, atrás do Flamengo e do Fluminense, líder da competição, com 18 pontos. Domingo o Vasco enfrentará o Audax lá em Angra dos Reis às 6h30 da tarde, uma vitória que pode acabar recolocando o Vasco na liderança da competição. Eu, para quem não sabe, estive lá em São Januário ontem. É claro, é completamente diferente você ver o jogo da arquibancada, da social, do que, né, de uma televisão em sua casa. E ontem eu vi um Vasco muito mal. O primeiro tempo muito ruim, foi o que eu disse no pós-jogo, não adianta, porque o Vasco venceu, a gente vir aqui apenas elogiar, falar que está tudo bem, porque não está. Ontem realmente foi o primeiro tempo, na minha opinião, muito preocupante. O Vasco foi completamente envolvido pelo toque de bola do Bangu, realmente muito mal, inclusive, na minha opinião. O Cangá completamente perdido, né? O Luiz Cangá, que teve a oportunidade de ser o titular da partida ontem no lugar do Ulisses, completamente perdido no seu sistema defensivo. O próprio também lateral direito do Vasco, o Everton, muito mal durante a partida. E isso, na minha opinião, preocupa, porque o Vasco fica nítido, principalmente ontem, durante esse primeiro tempo, que vai precisar reforçar. O Vasco vai precisar trazer aí um zagueiro decente, né? Trouxe o Juan Quinteiro, tem o Ulisses também, mas a gente não sabe se vai ter condições de eles terem aí um bom trabalho durante essa temporada de 2022. E realmente preocupa. O Vasco também não tem um ponta. Eu volto a repetir o que eu disse no meu pós-jogo. Hoje o Vasco tem como ponta o Gabriel Peck e o John Sanches. O Bruno Nazário joga como ponta, mas não é um ponta de origem, então não tem as características da posição. E o Vasco vai precisar trazer um jogador de lado de campo, um extremo, com velocidade. Já deixou bem claro que está procurando no mercado, mas a grande pergunta que fica é quando irá trazer? Pois sem um ponta, sem um jogador de velocidade para jogar do outro lado do campo que o Gabriel Peck está, vai ficar muito difícil. Mas fora isso, foi realmente um jogo que a gente viu as peças que tem, viu as peças que não tem. Ontem foi uma excelente partida do Thiago Rodrigues, agarrou demais o goleiro, realmente vem demonstrando ser importante aí para essa temporada de 2022, mais uma partidaça também do Anderson Conceição, um zagueiro super seguro, um zagueiro que realmente vem demonstrando ter qualidade, que será muito eficiente para esse ano de 2022. A gente tem inclusive números aí da partida do jogador ontem, no caso, né, para vocês terem noção. Segundo aí o Footstate, ele jogou muita bola, foram 28 passes certos, quase 6 interceptações, então vai ser uma peça importante, é um líder, um capitão dentro de campo. O Juninho também vem jogando muita bola, um cria das categorias de base do Vasco, está sendo um diferencial no meio-campo do Gigante da Colina. E é claro, principalmente o Nenê, ontem durante a partida estava completamente sumido, apagado, mas em pouco tempo conseguiu mudar a situação do jogo. Em 4 minutos de diferença, o Vasco abriu o placar e depois, logo em seguida, fez o seu segundo gol. Primeiro gol, uma assistência linda do Nenê, um toque de costas para o Raniel sair de cara a cara com o goleiro, e o segundo, um golaço de falta. Ou seja, um jogador que estava apagado, em 4 minutos conseguiu mudar completamente o rumo da partida. Além do Nenê, o Raniel, que também vem sendo um jogador importante. Ontem, inclusive, com esse gol, ele conseguiu chegar a uma marca importante até mesmo na sua carreira.
Ele, com a camisa do Vasco, já marcou 4 gols em 7 partidas, o mesmo número de gols que ele havia marcado vestindo a camisa tanto do Santos quanto também do São Paulo, em 47 jogos. Ou seja, em 7 partidas pelo Vasco, Raniel fez a mesma quantidade de gols que havia feito pelo Santos e pelo São Paulo em 47 partidas. Inclusive hoje, através das redes sociais, ele comentou aí na sua foto, colocando renascendo das cinzas, mais um, glória a Deus. Ontem também estava sumido no jogo, mas quando foi necessário, o que o 9 tem que fazer, né? A bola sobrou e ele empurrou para dentro da rede. E além do Raniel, só para finalizar, gostaria de falar também do Gabriel Peck, jogador importante, primeiro tempo sumido igualmente ao Vasco, mas quando o Vasco entrou na partida, o Gabriel Peck veio junto, inverteu o lado com o Bruno Nazário, inclusive deve ter sido, é claro, ordem do treinador, e foi muito bem ali na segunda etapa da partida contra o Bangu, deu um elástico lindo, inclusive num ponto ali, num lateral de marcação, aliás, do adversário, e realmente parece que vai ser um ano diferente para o cria das categorias de base do Vasco da Gama. Fora isso, um Vasco, volta a repetir, primeiro tempo duvidoso, um segundo tempo bom, um segundo tempo consistente, mas tem que melhorar. Daqui para frente vão ser jogos mais difíceis, o Vasco enfrentará o Audax no domingo, um time com muitas mudanças, com certeza não vai contar com Juninho, Bruno Nazário nem Nenê, que levaram o terceiro cartão amarelo, mas poderá contar já com o Zé Gabriel, o último reforço anunciado pelo Vasco. Deve contar também com algumas mudanças, até para poupar alguns atletas, né? O Anderson Conceição, que jogou todas as partidas, pode ficar no banco de reservas. O próprio Thiago Rodrigues pode sair para a entrada do House. A gente pode ver o Getúlio sendo centroavante titular e algumas outras mudanças necessárias aí para testar o elenco cruzmaltino. Domingo é o Audax, é um time mais fraco aí, né, entre esses pequenos, então realmente vai ser importante para ver as novidades no elenco do Gigante da Colina. Antes da gente seguir para a entrevista coletiva do Zé Ricardo, eu quero só dar uma informação para vocês sobre os jogadores do Bangu, porque teve 2 atletas ali que se destacaram demais na partida, na minha opinião. O zagueiro Israel e também o atacante Lucas Oliveira. Esses 2 jogadores se destacaram demais no Bangu, então a gente vai tentar começar a falar isso, né, após as partidas, já que o Vasco está à procura de destaques no Campeonato Carioca. Partidaça, tanto do Jael, um zagueiro jovem aí de apenas 21 anos, inclusive mandar um abraço aí para o jogador, de bastante qualidade, é para o Vasco ficar de olho no atleta. Um jogador jovem, mas muito consistente, muito sério ali no sistema defensivo, de bastante qualidade. E também o ponta, Lucas Oliveira, né, foi o nome que eu falei. Que garoto de habilidade, ele se destacou muito contra o Botafogo já também nesse Campeonato Carioca, e ontem ele deixou o sistema defensivo do Vasco completamente doido. Ele estava jogando pelo lado tanto do Cangá, né, quanto o Everton, o lado direito do Vasco, o lado esquerdo do Bangu, e se destacou, um jogador liso, é um ponto extremo como o Vasco procura no mercado, e quem sabe aí ele não pode chegar para essa próxima, aliás, para essa atual temporada, bastante qualidade. Se liga nesses 2 atletas que ainda vai dar muito sucesso aí no futebol brasileiro. Muito bons jogadores. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E agora sim falar sobre a coletiva do técnico Zé Ricardo após a partida. Ele falou sobre o jogo contra o Bangu, deixou bem claro que foi sim um jogo muito difícil, na minha opinião foi um dos jogos mais difíceis do Vasco durante essa temporada. Eu sempre disse aqui, principalmente nos pré-jogos, né, que o time do Bangu era um time de bastante qualidade, treinado pelo Felipe. O Felipe entende do futebol, o Bangu joga, tem essa característica de jogar com a bola no pé, sempre ser bastante ofensivo e não teve medo de jogar com o Vasco. Por isso que dificultou demais a partida. O Zé Ricardo esclareceu sim que foi um dos jogos mais difíceis do Vasco da Gama, mas tínhamos ali durante 90 minutos um diferencial. O Nenê, que em pouco tempo mudou o rumo da partida, deu uma assistência, fez o gol de falta e garantiu a vitória para o Vasco. E é claro, o Zé Ricardo falou sobre o atleta. Disse aí, praticamente, né, rasgou elogios ao Nenê, deixou bem clara a importância que ele terá para o Vasco para essa temporada de 2022. É sempre muito delicado falar de atuações individuais num jogo que é estritamente coletiva, mas realmente o Nenê tem essa capacidade de fazer o jogo simplificar nos momentos mais difíceis, e hoje ele também foi muito feliz. Importante a presença dele, dar confiança aos atletas, principalmente aos mais jovens. E, enfim, essa vitória leva a gente a 16 pontos, deixa a gente bem próximo do primeiro objetivo, que é a classificação entre os 4, para depois a gente tentar buscar o título da Taça Guanabara. Então, como vocês viram aí, de fato o Nenê é diferente, um jogador de 41 anos que vem mostrando muita habilidade e realmente
confirmando a importância que terá para o Vasco nessa temporada. Além do Nenê, outro jogador que vai ser bastante importante também é o Yuri Lara. O Yuri Lara que atuou apenas em 2 partidas pelo Vasco, contra o Volta Redonda na estreia, se eu não me engano, na segunda partida contra o Boa Vista em São Januário. E o Zé Ricardo falou sobre o Yuri Lara, deixou bem clara a importância também que ele terá no Vasco para a temporada, mas explicou o porquê que ele ainda não está jogando e quais são as possibilidades de quando ele irá retornar aí a ficar à disposição da comissão técnica. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Zé Ricardo sobre o volante, o cão de guarda, como é conhecido, Yuri Lara. Eu tive aqui em breve o Yuri retorne, ele já tá nas fases de voltar para o campo, né? Mas a gente é um jogador que a gente acredita que vai ser muito importante na temporada, então a regra básica nossa é que ele se recupere realmente totalmente antes de vir para o campo, enquanto ele não estiver seguro e também todos nós estivermos seguros para que ele volte e não sinta mais nada. A gente prefere, porque nós sabemos, temos um plano para ele, temos um plano para o Vasco e a gente vai tentar seguir esse plano de acordo com o que foi estabelecido. E agora, para finalizar esse trechinho aí da entrevista do técnico Zé Ricardo, ele falou sobre contratações. Deixou bem claro que o Vasco contratou, né? Tem o Zé Gabriel, que já foi anunciado oficialmente, já está regularizado para a partida de domingo contra o Audax, mas tem 2 atletas que ainda faltam ser regularizados e ser anunciados, é claro, oficialmente, mas já vem treinando. É o Juan Quinteiro e também o Luiz Henrique. Então o Zé Ricardo falou sobre esses 2 atletas e a importância que eles terão também para essa temporada de 2022. Então o Luiz Henrique, o Quinteiro e o Zé Gabriel, que chegaram essa semana, são jogadores que vão ajudar a gente também. O Luiz tem uma característica mais de criação. O Zé Gabriel e o Quinteiro já são jogadores de iniciação de jogada, que também podem ajudar para a gente. E nós precisávamos desses atletas porque... além dos 2 meninos que ainda têm idade sub-20, só contávamos com 3 zagueiros. Então, de uma forma geral, acho que a gente está começando a equilibrar o grupo. Quando todo mundo estiver à disposição, acho que nós poderemos já pensar de uma forma um pouco mais concreta para a sequência da temporada. Então foi isso, rapaziada. Vocês deram uma olhada aí em trechos da entrevista do Zé Ricardo. Se vocês querem ver mais pedaços curtinhos, de detalhe a detalhe de cada pauta, né, feita pelo Zé Ricardo durante essa entrevista coletiva, dê uma olhada no nosso outro canal, Corte do Gigante, link aqui na descrição. A gente vai colocar todos os trechos da entrevista do Zé Ricardo lá, trechos pequenos, é claro, então se vocês querem dar uma olhada mais a fundo, vai lá no canal e todos os vídeos estarão lá separados para vocês, tranquilo? Esse foi o vídeo, se curtiu, é claro, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ativem o sininho de notificação e como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas.